A gente tem a designação hoje de estudar primeira e segundo Pedro, como alguns gostam de chamar, o primeiro e segundo Pedro, tá? Primeira por conta de ser epístola, a primeira e a segunda epístola de Pedro. Então, se há dois livros que foram escritos antigamente e que prestam um serviço valioso ainda hoje a todos os cristãos, e não só aos cristãos de hoje, mas aos cristãos de todo o tempo, é sem dúvida primeiro e segundo Pedro. O tema principal da primeira epístola de Pedro é o desejo de Pedro de prover conselho e encorajamento em como perseverar quando nos deparamos com tempos difíceis, provações, tribulações. E não é só e simplesmente aguentar essas provas, mas como a gente pode realmente prosperar espiritualmente. Esse é o tema da primeira epístola de Pedro. E com isso ele escreve a sua segunda epístola, que o tema central é nos tornar como Deus em todos os sentidos da palavra. Isso segue a perseverança em nossos desafios ao ponto de termos assegurando o nosso chamado de eleição. Esse vai ser o tema principal da segunda epístola de Pedro. E vocês sabem o que o profeta Joseph Smith dizia a respeito de Pedro? Ele dizia que Pedro havia escrito a linguagem mais sublime de todos os apóstolos. Eu acho que é um grande elogio, né? Vindo do profeta da restauração. E para a gente começar esse estudo, seria interessante conhecermos um pouquinho mais sobre Pedro. Ele era um pescador que, junto com seu irmão André, possuía essa companhia de pesca. Então, Pedro não era rico, mas ele era bem de vida, não é aquele pescador pobretão, aquele pescador destituído de recursos, ele estava longe até de ser pobre. E foi tudo isso que ele deixou para trás quando Jesus Cristo o chamou para segui-lo. Ele viveu em Betsaida, que traduzido é casa de peixe ou casa dos pescadores, e depois em Cafarnaum. Após ser um discípulo, ele sempre estava perto do Salvador e por várias vezes foi repreendido por Jesus, mas ele nunca se ofendeu. Alguém lembra de alguma passagem que Pedro foi repreendido por Jesus Cristo? Alguém lembra? Bebeles, Stephanie? Agora não me vem à mente. Quando ele começa a afundar, homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Bebeles ia falar, Eu, eu lembrei da vez do galo. ok, quando Não ele sei se foi com Pedro, foi com Pedro? foi com Pedro, que ele negou E Jesus Cristo. foram 3 vezes, aham. Isso. E pouco antes disso, quando Cristo estava falando que tinha que morrer, Pedro disse: Não, de jeito nenhum. Ele disse: Afasta-te de mim, Satanás. Muito bom. Então, Pedro era esse que era repreendido pelo Salvador, mas ele nunca se ofendia. A gente não pode aprender uma lição para nossas vidas, muitas vezes em vida tem que nos chamar a atenção por alguma coisa. Muitas vezes ele tem que nos falar algumas verdades e a gente não deve tomar isso com ofensa. Ele era um judeu bilíngue, o que parece demonstrar essa preparação divina, essa preparação antecipada, presciente, né, para o chamado que vinha para ele, principalmente na obra missionária que foi realizada no mundo helenístico, no mundo grego. Ele acompanhou Jesus desde o início do ministério como discípulo. E aí é interessante dizer que realmente ele era um pupilo do Senhor. Ele começou mesmo como um discípulo, aquele que era ensinado. A convivência era diária, diferentemente de um apóstolo que ele se torna depois. Pedro, ele viu os milagres de Cristo repetidas vezes. Ele estava nos três momentos que Cristo
reviveu alguém dos mortos. Alguém lembra quais são os três momentos que a gente tem registrado que Jesus Cristo revive alguém dos mortos? Cita um. A menina, Opa, muito bom, a filha de Jairo, vamos falar sobre ela. o Lázaro, Lázaro, muito bom, já foram dois terços bebês. Só falta um. E o filho da viúva de Naim. Tá? Então, ele pôde observar toda a ternura de Cristo no caso da filha de Jairo, quando ele foi levantar aquela menina. Vocês se lembram que foi preservada a palavra em aramaico que Jesus Cristo falou? Está lá no Evangelho de Marcos. Lembram do que ele falou para a menina? O que ele não fala em lembro. aramaico? Em aramaico ele fala Talita cumi, que aí traduzido, eles traduziram como menino, levanta, né? Mas Talita, se a gente for olhar mesmo para essa palavra em aramaico, é um apelido diminutivo, que significava talvez minha pequena cacheadinha. Então, talvez Cristo bem internamente tivesse dizendo, ô caixinhos, levanta. Pequena cacheadinha, pequena menina cacheadinha, levanta-te. Né? Então, imagina o que Pedro sentiu ao ver toda essa ternura do Salvador. E aí eu tenho uma citação aqui do autor Brent L. Top, que fala sobre Pedro. A fidelidade de Pedro supera sua natureza decaída, tola, impetuosa, que fala sem pensar. Ele fez o que disse que faria, deu sua vida pela causa do Salvador. Será que minha fé será maior que minhas fraquezas? Permitirei que meu egoísmo mortal seja consumido pela caridade, pelo serviço e pelo sacrifício, como fez Pedro? Para mim, diz o irmão Brent, né, essa é uma história bíblica de triunfo e transformação, mais do que de fracassos ou falta de fé. O foco não deve estar em Simão afundando, mas em Jesus o levantando, não na falibilidade de Pedro, mas na capacidade divina de Cristo. E realmente é assim, quando a gente fala sobre Pedro, a gente só lembra, vamos dizer, aspectos negativos, não é isso? Que ele negou a Jesus Cristo, que ele começou a afundar, mas Pedro foi um grande cara aí na história da igreja. Seria até uma tragédia se a gente pensasse a primeira coisa sobre Pedro é a negação, por exemplo, do Salvador. E esse não é o verdadeiro Pedro. Pedro, ele foi daquele homem que precisou ser levantado, na história de Mateus 14, quando ele está afundando, para aquele homem que levanta outros, na história de Atos 3, quando ele levanta aquele coxo. Não sabemos exatamente quando essa primeira epístola foi escrita. Sabemos, então, que ele sai de Jerusalém após aquele conselho de Jerusalém, que está registrado em Atos 15. E isso acontece por volta de 52 depois de Cristo, quando ele vai para Antioquia, quando ele trabalha com Paulo. E ele parece ter trabalhado no norte e no centro da atual Turquia, pois sua epístola é dirigida justamente a esses santos. É o que a gente pode ver em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Quem pode ler? Pode repetir, por favor? 1 Pedro 1, 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. A primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Sim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Irmãos, Bitínia. muito bom. Todas essas cidades
era uma das regiões ali do centro da Turquia. E ele termina indo para a Itália, onde ele trabalha por alguns anos. Parece ter chegado algum tempo antes do imperador Nero iniciar a grande perseguição aos cristãos que começou em 64 depois de Cristo. Então, talvez a melhor estimativa aí de chegada de Pedro a Roma seja o ano de 63 depois de Cristo. E dois pontos aí nos sugerem que Pedro escreveu de Roma. Primeiro, é que Pedro escreve saudações do ramo em Babilônia. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. E a gente sabe que Babilônia era comparada a Roma, como o apóstolo João vai identificar em Apocalipse, capítulo 17. Ele vai chamar Roma de Babilônia, e é assim que ele chamava. E o segundo, o modo como as saudações da epístola se seguem sugerem alguém que está navegando do oeste e aportando em Ponto, fazendo essa varredura aí, nessa parte central da Turquia. E o que motivou Pedro a escrever essa carta? Foi o aumento das condições desfavoráveis aos cristãos naquela época. As perseguições se acirravam bastante, além de outras tribulações. Pedro, então, estava dando aos santos valiosos conselhos para eles viverem naquela época bastante perigosa. E esses conselhos que ele dá se aplicam à nossa época perigosa, a essa época perigosa em que nós vivemos. Os santos eles reconheceram cedo o valor dessa primeira epístola de Pedro como fonte divina autorizada. Não se passam nem 50 anos e dois bispos desta região vão citar esta primeira carta de Pedro, o Policarpo de Esmirna e Papos de Heliópolis. Eles já vão reconhecer uma fonte inspirada nessa carta de Pedro. E essa primeira carta de Pedro causa forte impressão nas pessoas porque vários desses cristãos estavam numa situação extremamente difícil. Então, ao analisarmos nessa discussão que teremos a primeira epístola de Pedro, talvez a gente possa tomar como guia esses princípios para perseverar nas perseguições, mas também não só perseverar, não só aturar, não só passar pela perseguição, pela provação, mas também para prosperar espiritualmente. Então, a gente já leu 1 Pedro 1:1 e parece até as epístolas de Paulo, ele vai começar com aquelas saudações. Mas alguma coisa mais chama a atenção de vocês em 1 Pedro 1:1? Uma palavrinha aí que vai chamar a atenção de vocês? Estrangeiros. Muito bom. E esse estrangeiro, é em que sentido? Vamos ajudar aí a Bebeles, que já identificou a palavra. Em que sentido ele fala de estrangeiros? Era estranhos ao Evangelho de Jesus Cristo que ele estava falando? Era desse tipo de estrangeiro? Eu disse na introdução que os santos estavam sendo perseguidos, então eles não eram mais estrangeiros dos princípios do Evangelho. Mas aqui o sentido de estrangeiro que Pedro usa era em relação às coisas do mundo e ao mundanismo que eles viviam e que nós vivemos. Então nós hoje somos estrangeiros, não dos princípios do Evangelho, mas estrangeiros das coisas do mundo. Não tem coisas que, sei lá, algum colega de trabalho vai citar,
algum colega de faculdade vai citar que você nunca nem ouviu falar, nem sabia que existia. Algumas práticas, talvez, do mundo que você diz, puxa, eu nunca ouvi falar disso. Eu dou palestra na escola, né? Palestra em saúde, e tem muitas das coisas que os alunos vão me falar que eu nunca, jamais sonharia que existia ou que se praticava. Então, nós somos estranhos a essas coisas do mundo. Versículo 2. Quem pode ler? 1 Pedro 1, 2. Eu posso ler. É, eleitos segundo a presciência de Deus e em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Obrigado, Bruna. Então, primeiro, ele começa se apresentando, descrevendo quem são esses apóstolos. E nessa saudação, contém duas coisas que mais desejamos e que mais valorizamos. Identifiquem aí para mim, por favor, no versículo 2, quais são as duas coisas que nós mais desejamos e que os santos daquela época também estavam desejando. Graça e paz. Muito bom. Então, graça, em outras palavras, ou seja, que o poder capacitador de Jesus Cristo aumentasse na vida daqueles santos. Ele diz: graça vos seja multiplicada, né? E paz também, ou seja, a cessação de contenda. O Salvador, ele tolera muitas coisas, mas tem uma coisa que ele não tolera de forma nenhuma, é a contenda. A doutrina de Cristo só se desenvolve e só floresce em um ambiente de união e amor. Então, quem é que não gostaria de ter essas bênçãos que Pedro desejava multiplicadas na vida daqueles santos? Graça e paz. Isso deve ter tido um significado muito grande para os santos daquela época. E para nós também, que vivemos nessa época conturbada, cheia de contenda, não é à toa que nesse exato momento da aula estamos vivenciando vários conflitos no mundo, não é? Temos Rússia e Ucrânia em andamento, temos Israel e Palestina em andamento. Ah, mas você só está falando das coisas de fora. Aqui dentro a gente tem uma cisão muito grande, direita, esquerda, conservador, liberal. Então, todos nós ansiamos por essas bênçãos que Pedro havia prometido. Então, Pedro vai continuar em como nós podemos perseverar diante das tribulações e como podemos prosperar espiritualmente. Então, quem quiser anotar, vai aí. A primeira coisa que Pedro vai ensinar como a gente pode prosperar na tribulação e não só aturar e passar por ela é, número um, lembrar-se de quem são. Nós devemos nos lembrar de quem nós somos. Isso vai nos dar forças para permanecermos firmes nesta época de tribulação ou quando passarmos por uma tribulação. Dá uma visão para a gente enfrentar os desafios da vida. E aí a gente acabou de ler isso na saudação, quando ele diz eleitos segundo a presciência de Deus. Tito, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso em Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele vai nos ajudar a entender que o Pai Celestial prometeu a vida eterna a todos os seus filhos na vida pré-mortal. É a promessa que nós temos. E Pedro vai nos apontar uma verdade sobre a eternidade, que é a continuidade do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, Moisés, capítulo 7, 47, ele vai falar que Jesus é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E antes do mundo,
a expiação de Cristo já operava, já estava em pleno vigor. Esse é o Evangelho de Cristo e é a doutrina de Cristo. Ainda sobre lembrar de quem nós somos, vamos avançar um pouquinho para 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Quem pode ler? 1 Pedro 2, 9, 10 e 11. Eu posso ler. 9, 10 e 11, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que dantes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, admoesto como peregrinos e forasteiros, a que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Muito obrigado, Stephanie. Então, é um sumário perfeito de quem nós somos. Ele já começou ali dizendo geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido ou povo separado, povo peculiar, como é citado em algumas traduções. Nós significamos tudo para o Pai Celestial, mas nós não somos tudo até nos comprometermos com Cristo. E aí, com Jesus Cristo, nós somos tudo. Pedro vai fazer uma conexão com Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, ligando aí esses cristãos ao povo antigo israelita. O que é interessante de verdade nessa passagem de Êxodo é que o Senhor, ele não esconde as suas intenções para a família de Israel. Vamos dar um pulinho lá? Êxodo 19, 5 e 6. Não precisa ler os versículos, mas quando vocês examinarem, me digam qual é a intenção de Deus para aquele povo antigo. O que Deus queria? Êxodo 19, 5 e 6. Cinco e seis. Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Qual é a intenção de Deus para esse povo? Qual era a intenção dele para esse povo? O que ele queria tornar esse povo? Eu acho que ele queria que o povo se tornasse o povo escolhido, né? Que nem ele fala ali sobre ele se tornar a sua propriedade peculiar, né? Que isso na época era algo muito especial, assim, era algo muito especial, único, honroso, né? Muito bom. Ele diz: Eu quero fazer de vocês uma nação santa. Isso, Bruno, que ele está dizendo: Eu quero fazer de vocês reino de sacerdotes, sacerdotisa, rei e rainha. E esse sacerdócio que ele fala aí não é o sacerdócio arônico, porque o sacerdócio arônico não tinha sido instituído ainda. Ele não tinha sido desmembrado do sacerdócio de Melquisedeque. Então, esse é um versículo do templo, tanto de Êxodo quanto de Pedro, 1 Pedro 2,
9, 10 e 11 é um versículo do templo. É a teologia do templo. Então, quando Pedro novamente menciona nessa passagem, ele está apontando as doutrinas sagradas que são recebidas nos lugares santos. É isso que Pedro nos lembra, que o Senhor pretendia fazer deles, daquele povo, um reino de reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. E é exatamente isso que nos é ensinado no templo, não é? Quem já passou no templo, é só lembrar, tá? E olha a frase que ele usa em 1 Pedro 2:11. Olha a fraseologia que ele vai empregar. Admoesto-vos como peregrinos e forasteiros. Então, todos os profetas reconheceram que eram forasteiros nessa terra. Nós somos seres eternos, tendo uma breve experiência mortal. E aí, na segunda carta de Pedro, é como se ele estivesse dizendo: essa é a razão pelo qual quero que vocês sejam capazes de suportar provações e tribulações e prosperar espiritualmente, porque a recompensa é nada menos a garantia da vida eterna. Então, devemos nos lembrar de quem somos. A primeira epístola de Pedro é um incentivo, a segunda epístola de Pedro é a recompensa. E é isso, tá, que o presidente Nelson tem enfatizado. Eu tenho uma imagenzinha, coloquei aí na tela, de um post recente, foi de julho de 2022, na conta do Instagram do presidente Nelson, que ele focou exatamente nesses três rótulos, nessas três identidades que são mais importantes para nós. E casa com o que Pedro está falando. Lembrem-se de quem vocês são. Então, o presidente Nelson destacou que as identidades mais importantes que nós possuímos é de filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Então, ele disse que essas identidades ou esses rótulos nunca devem ser removidos de nós. A vida nos acrescenta outros. Então, eu, por exemplo, minha profissão, é o dentista, é o doutor, é aquele que trabalha na unidade de saúde. Mas os rótulos mais importantes são esses de filho de Deus, filho do convênio e discípulo de Jesus Cristo. Dúvidas até agora? Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Então, se a primeira dica que Pedro dá é lembrem-se de quem vocês são, a segunda dica de Pedro está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Quem pode ler? 1 Pedro 1, 6 a 9. Primeira de Pedro, capítulo 1. 6 a 9. Em que vos alegrais, mesmo estando agora, se necessário por pouco tempo contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é posto à prova pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, porém crendo, exultais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Muito bem. Então, aí Pedro está tentando fazer com que todos nós nos lembremos do valor da adversidade. Então, a primeira, lembrar quem nós somos. Segundo,
lembrar qual é o valor da adversidade. Porque nós estamos caminhando em direção ao objetivo final, que é a salvação das almas, ou seja, a salvação da minha alma. É o que ele fala no versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Nós estamos sendo refinados, estamos provando que a nossa conversão a Cristo é genuína. E Pedro, ele tinha experiência pessoal sobre isso. E vou citar aqui o apóstolo Orson F. Whitney, que disse o seguinte: nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação que experimentamos é desperdiçada. Ela contribui para a nossa educação, para o desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. Tudo que sofremos e tudo que suportamos, especialmente quando fazemos com paciência, edifica nosso caráter, purifica nosso coração, expande nossa alma e nos torna mais ternos e caridosos, mais dignos de sermos chamados de filhos de Deus. É por meio da dor e do sofrimento, da labuta e da tribulação, que recebemos a educação que viemos adquirir e que nos tornará mais parecidos com nosso Pai e nossa Mãe no céu. A gente já assinou isso quando dizemos: eu quero, Senhor, vir aqui para essa terra. A gente já sabia disso. A gente aceitou de bom grado essas provações e o valor que ela tenha no final, me conceder salvação, conceder a salvação das almas. Mas às vezes não dá para a gente se perguntar por que a vida tem que ser tão difícil. Como é que eu posso responder essa pergunta? Bom, Senhor, podia ser difícil, mas não podia ser um pouquinho mais fácil, não? Como é que eu poderia responder essa pergunta? Eu acho que o Senhor conhece nossas debilidades e que Ele sabe quanto nós podemos suportar. Então, se as nossas provas, nossas tentações são difíceis, é porque o Senhor sabe que nós podemos suportar. Mas alguém quer complementar, contribuir? Talvez a gente possa até responder porque o Senhor me ama demais para permitir que minha vida seja fácil. Já que a provação me refina e me concede salvação, então, meu Salvador, eu tenho que te refinar bastante porque eu te amo e quero você salvo aqui comigo. O que pode nos fazer lembrar de Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9. Depois chequem lá. O Elder Boyd Packer, ele dizia que os dois propósitos da vida terrena são ganhar um corpo, o número um, e o propósito número dois é ser testados. Os testes podem ser agrupados em três categorias, segundo ele: provações e tribulações, tentações e tragédias. E por que nós temos todos esses tipos de testes? Porque a meta é chegar num ponto em que, seja qual for a circunstância que nós estamos, a gente possa dizer: Pai Celestial, não me importa o que eu quero, só me interessa o que o Senhor quer. E aí, primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele nos dá um conselho. Quem pode ler primeiro Pedro 1, 13? Primeiro Pedro 1,13. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sendo sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação
de Jesus Cristo. Sabe dizer qual é o conselho para nós, Stephanie? Que conselho ele deixa aí nesse versículo para nós? Uma ordem até que ele dá. Esperai inteiramente na graça. Esperar, e a gente não chama muito assim, mas a gente diz ter esperança. Então, Pedro está dizendo, tem esperança até o fim. Esperança em quê? Na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, na graça que nos é provida por meio do sacrifício expiatório. Então, até o fim, a gente deve ter esperança nessa graça concedida por Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que ele falou, lembrem-se de quem vocês são. A segunda coisa, qual é o valor da adversidade, da provação? E em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25, a gente tem mais uma coisa que ele gostaria que a gente lembrasse. Leiam aí para mim e me digam o que Pedro queria que a gente lembrasse. A Bruna está por aí? Quem achou 1 Pedro 1, 24 a 25, pode ler para nós, por favor. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi pregada. Então, qual é a terceira coisa que Pedro gostaria que a gente lembrasse? Lembrar de quem nós somos, ele já falou. Lembrar do valor da adversidade e agora. O que ele quer que a gente se lembre? Ele começa falando Ah, acho que ele quer que a gente lembre das coisas que ele nos ensinou. boa. Ele quer dizer aí, ó, com esses versículos, ele vai falando da erva que seca, a flor cai, que a mortalidade é temporária, mas as promessas de Deus são eternas, ó. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, essas tribulações, esses momentos difíceis que nós passamos, são temporários, mas as promessas do Senhor elas são eternas. A vida ela não é justa, e essa talvez seja uma das razões pelas quais nós temos a expiação de Cristo. A expiação ela vai anular em nossa existência eterna a injustiça. Isso é que faz o amor e a misericórdia. Então ele está dizendo, mortalidade passageira, mas as promessas de Deus nunca vão passar. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 12. Abram lá e vocês podem cruzar com 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Então, cruza 1 Pedro 2, 12 com 1 Pedro 3, 15 a 16. Ele vai falar de vários exemplos que nós, como cristãos, podemos dar. E realmente a gente pode mudar a vida de outros por meio do nosso exemplo. Então, através de nossas ações, a gente faz com que a consciência, aquela consciência que todos nós nascemos com ela, né, aflore nessas outras pessoas. E alguns, não são todos, mas alguns vão perceber que nós estamos vivendo realmente da maneira que Deus quer que nós vivamos.
Assim, quando a gente suporta bem as nossas provações, com paciência, nós somos um instrumento para ajudar outras pessoas a mudar, a modificar o seu ser. E essa é mais uma razão para Pedro querer que nós vivamos o Evangelho, mesmo em tempos difíceis, tendo em mente que nós seremos eternamente abençoados por isso. E não só nós, mas outros também serão eternamente abençoados por isso. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7, ele vai dar vários conselhos para os maridos e as esposas. E é o quarto ponto que nos ajuda a progredir em meio a uma provação, é que a família é uma fortaleza nesses tempos de dificuldade e provações. Então, a primeira, lembrar quem nós somos. A segunda, lembrar do valor da adversidade. A terceira, lembrar que a mortalidade é passageira, mas as promessas divinas, elas são eternas. E quarto, a família é a nossa fortaleza. E aí a gente vê nesse conjunto de versículos, 1 Pedro 3, do 1 ao 7, que os maridos devem honrar as mulheres e as mulheres devem honrar os maridos e viver de acordo com os padrões do Evangelho. E no versículo 7, ele fala da mulher dando honra à mulher como a vaso mais fraco. Ele não está falando aí espiritualmente, tá? Talvez seja só uma referência à constituição mais delicada da mulher, a constituição física, não espiritualmente. A gente tem mulheres aí que são muito mais fortes espiritualmente do que vários e vários homens. Basta ver os números nas nossas alas, nos nossos ramos. Geralmente, a sociedade de socorro excede o coro de eldres. Então, quando ele fala aí, né, vaso mais fraco, é só da constituição física. Dos versículos 8 a 14 de 1 Pedro 3, ele vai dar conselhos, e conselhos bem legais. Depois estudem um pouquinho esses versículos, conselhos para uma boa vivência em meio às dificuldades da vida, né? Vê só no versículo 9, por exemplo, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso sois chamados. Ou seja, a gente não deve pagar na mesma moeda e por aí vai. Depois leiam que é bem interessante cada conselho desse que Pedro dá. Mas a gente não podia deixar de falar da cereja do bolo desse capítulo de Pedro. Quais são os versículos mais famosos aí de 1 Pedro 3? Bem famoso. Eu começo aí do versículo 18 até o 21. Primeiro 3, 18 a 21. Nós podemos ler, cada um pode ler um. 1 Pedro 3, 18 a 21. Eu posso começar com o 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito. 19. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Aí só vamos fazer uma pausinha. Stephanie, no qual também foi. No qual o quê? É, ali pregou os espíritos em prisão, a gente sabe que quando ele foi no mundo espiritual, mas no qual, não sei dizer. Vê o finalzinho do 18. Vivificado pelo Espírito, no qual, ou seja, em espírito,
também foi e pregou aos espíritos em prisão. Uhum. É isso que Jesus Cristo passou o sábado fazendo. Se ele morreu na sexta-feira para ressuscitar no domingo, ele passou o sábado em espírito, ensinando aos espíritos em prisão. Obrigado. Ouvinte, quem pode? Os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Muito bom. 21. Bruno, tá aí? Sim. A qual também, simbolizando o batismo, agora nos salva. Não há remoção da imundícia do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Muito bom. Então, esses são os versículos famosíssimos de 1 Pedro 3, principalmente para a nossa teologia. E aí vamos acrescentar a esses versículos 1 Pedro 4, versículo 6, porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Foram essas passagens que catapultaram uma das seções mais magníficas de Doutrina e Convênios. Vocês podem escrever aí do ladinho, Doutrina e Convênios, seção 138, que relata a visão de Joseph F. Smith da visita do Salvador ao mundo dos espíritos. Então, o plano de salvação, ele abrange todos os aspectos da mortalidade e da vida além da mortalidade. O Elder Christofferson, que há pouco esteve aqui em Florianópolis, frisa que nosso trabalho pelos mortos é uma medida de nossa fé em Cristo e de nosso amor pelo plano do Pai Celestial. E sobre esses versículos de Pedro, Bruce R. McConkie fala o seguinte: se Pedro nunca tivesse registrado uma sílaba de escritura, exceto os versículos que falam da salvação dos mortos, seu nome teria sido consagrado para sempre como o maior dos profetas. E como é apropriado que uma doutrina tão gloriosa venha a nós pela boca do principal apóstolo, o principal subpastor, aquele sobre cujos ombros o Filho de Deus colocou o fardo de seu reino na dispensação do martírio. Então saiu pela boca de Pedro essas verdades divinas. Ele já vinha dando dicas disso desde o capítulo 1, que a expiação de Cristo é para todo mundo. Vida pré-mortal, vida mortal e vida pós-mortal. E em Doutrina e Convênios 138, se vocês depois forem para lá para estudar, nos versículos 11 e 13, 11 a 13, né, vai ter algo interessante, porque ele vai falar sobre os sacrifícios que essas pessoas fizeram. E aí a palavra sacrifício vem de duas outras palavras em latim, que é sacre e facere, significando tornar sagrado, fazer algo sagrado, né? E o Elder Maxwell disse que, por causa do seu sacrifício e por ter suportado a morte de seus entes queridos, os espíritos associados àqueles que faleceram virão até você um dia e dirão: obrigado por deixar essa pessoa ir, por deixar essa pessoa vir ao mundo espiritual e ensinar a pregar e ser uma influência fiel e inspiradora no mundo dos espíritos. Eles vão nos agradecer por permitir-nos sacrificar a companhia daquele ente querido para ele estar lá no mundo espiritual, ensinar. E uma coisa é sofrer por causa dos desafios da mortalidade, como todos nós sofremos. Outra coisa é sofrer os mesmos desafios em nome do Redentor. E foi isso justamente que Pedro fez. O que vai nos levar aí à segunda epístola,
que é uma descrição da recompensa máxima por viver de forma fiel em meio às provações e tribulações. Eu já havia falado. A primeira epístola é um incentivo, a segunda ele fala da recompensa. E ele escreve essa segunda epístola, aparentemente, quando a morte já se aproximava para ele. Vejam lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Quem pode ler para nós? 2 Pedro 1, 14. Amém? Segundo Pedro 1,14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Muito bom. Então, ele talvez já tivesse sim a revelação de que em breve ele morreria, ou ele estava vendo a situação se agravar muito da perseguição dos cristãos por Nero. Então, ele já sabia que seu fim estava próximo. Eusébio, que foi um historiador, um dos primeiros historiadores da igreja, diz que Paulo foi decapitado na própria Roma e que Pedro foi crucificado. Né? Algumas páginas só depois que ele fala da crucifixão de Pedro, ele diz que Pedro foi crucificado porque ele pediu de cabeça para baixo. Tá? Ele foi crucificado invertidamente. E apesar de toda a pregação e todo o encorajamento, Pedro ainda teve que sofrer mais provações e tribulações nas mãos aí de Nero. Tá? Vamos só voltar para o comecinho de 2 Pedro, né? 2 Pedro 1, 1, ele diz: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que ele está realmente dizendo é que ele está escrevendo para aqueles que, por meio da justiça, fortaleceram sua fé e se tornou tão forte quanto a fé deles. Né? E no versículo 2, quem pode ler para nós? 2 Pedro 1, 2. Graças e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. De novo, obrigado, Bebeles. De novo, graça e paz. É o que ele está desejando que seja multiplicado. E olha como ele cita os membros da Trindade. Ele já vem fazendo isso há algum tempo. E não há dúvidas que são seres distintos. Ele diz de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Tá? Ele sempre faz essa distinção. São dois personagens separados. E o versículo 3. Como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Muito bom. Vê aí, ó, que ele vai fazer uma escadinha. Ele vai começar a construir a fé. Como é que você constrói a fé e mistura com outros atributos? Vejam no versículo 4. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina. Então, Pedro, ele apresenta essa escadinha que é a construção do nosso ser até o ponto em que nós somos suficientemente justos para, de fato, participar da natureza divina. Né? Dito sem rodeio, sem firula nenhuma, é que realmente nós podemos nos tornar exatamente como o nosso Pai Celestial. Podemos nos tornar como o Senhor Jesus Cristo. Ou, como a gente diz, né, podemos nos tornar como os deuses.
a gente vai ser exatamente como eles. E ao nos tornarmos como eles, nós vamos possuir tudo o que o Pai tem. Vocês podem ver isso em Doutrina e Convênios, seção 84, versículos 36 a 38. É 100%, é tudo. Ele diz que nos promete tudo, tá? Não tem margem, não tem nenhuma dúvida. Ele quer nos dar tudo a partir do momento que nós subimos essa escadinha. Se seguir o conselho de Pedro, e vejam no versículo 5, quem pode ler? 5, 6 e 7. Vamos analisar esses versículos agora, 5, 6 e 7. Eu posso começar. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. E ao conhecimento, temperança, e à temperança, paciência, e à paciência, piedade. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Vê como a gente vai acrescentando. Vamos pegar do começo, ó, fé, acrescentando fé à virtude, ou seja, a gente coloca a virtude em cima da fé. Virtude a gente pode interpretar como coisa boa, né? Uma bondade. Mas pode significar poder. Vocês lembram de uma parte que virtude foi traduzida como poder na Bíblia? Lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? Ela toca na orla do vestido de Jesus Cristo. Cristo diz: Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Você acrescenta poder à sua fé. E o poder, quem te dá, é uma vida justa. Então, a vida justa te concede poder e você acrescenta isso à sua fé. E aí a virtude acrescenta o conhecimento, ao conhecimento acrescenta o autocontrole, que é o que ele chama aí da temperança, autocontrole, a paciência, tá? Perseverança, piedade, e vê que isso vai evoluindo até o versículo 7. Qual é o ápice do que a gente acrescenta? Vejam aí no versículo 7, qual é a última coisa, qual é a cobertura do bolo? É a caridade? Muito bom. É a caridade. Tá? O Elder Jeffrey Holland, ele tem a opinião dele, né, de que a verdadeira caridade, a caridade pura, só se manifestou uma vez na história do mundo, na expiação de Jesus Cristo. E se a gente parar para pensar, o que é a caridade? Caridade é o puro amor de Cristo. E na história inteira da humanidade só teve uma pessoa que tem 100% desse puro amor, que é o próprio Jesus Cristo. Né? Por isso que no versículo 8, ele diz que a gente tem que abundar nessas coisas. Ou seja, a gente deve aumentar sem medida essas coisas. Estão vendo aí no comecinho? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente tem muito de caridade, fé, virtude, temperança, paciência, né, a gente não vai ser inútil nem improdutivo nesse conhecimento do Senhor. E aí no versículo 9, ó, ele diz, ó, aquele que não tem essas coisas é cego ou é míope. Tá? Não pode ver ao longe, não pode ver o futuro. E se esquece de que foi purificado dos seus antigos pecados, dos seus antigos hábitos. É isso que ele está dizendo no versículo 9, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, esquece tudo que Cristo fez por ele. E o versículo 10 também é famoso, 2 Pedro 1,10. Quem pode?
Portanto, irmãos, procurei fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Muito bom. Como é que a gente fala isso nos termos da igreja? Como é que a gente se refere no meio santo dos últimos dias? A gente não chama isso de chamado de eleição, né? A gente usa até as palavras de doutrina e convênios, assegurar o chamado de eleição. E o que que é isso? Vamos entender de uma vez por todas hoje. Tá? Qual é a definição de chamado e eleição segundo Joseph Smith? Ele diz o seguinte: depois que uma pessoa tem fé em Cristo, arrepende-se de seus pecados e é batizada para a remissão de seus pecados e recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos, que é o primeiro consolador, então que ela continue a humilhar-se perante Deus, com fome e sede de justiça, e vivendo de acordo com toda a palavra de Deus. E o Senhor logo lhe dirá: filho, tu serás exaltado. Quando o Senhor o tiver provado completamente e descobrir que o homem, ou poderíamos dizer também a mulher, né, está determinado a servi-lo, servir ao Senhor, a qualquer custo, então o homem ou a mulher verá que seu chamado e sua eleição estão garantidos. Né? E aí, quando a gente prova que nós servimos a Deus a qualquer custo, a gente vai receber o outro consolador. E quem é esse outro consolador? Que está descrito lá em João 14, do versículo 12 ao versículo 27. Quem é o segundo consolador? Nós já recebemos o primeiro, mas aí a gente recebe o nosso chamado de eleição, a gente tem esse segundo consolador. Quem é esse segundo consolador? É isso? O Espírito Santo? Esse é o primeiro, que já temos. E o segundo? É o próprio Jesus Cristo. Então, em João 14, 12 a 27, Jesus Cristo fala dele mesmo, que é o segundo consolador. Então, quando o homem obtém esse último consolador, esse segundo consolador, ele terá Jesus Cristo para acompanhá-lo ou aparecer a ele de tempos em tempos. Se hoje a gente tem a influência do primeiro consolador, quando nós temos assegurado o nosso chamado e eleição, é Jesus Cristo que nos acompanha, não é mais o Espírito. E até mesmo ele pode manifestar o Pai. E o Pai e Jesus Cristo farão morada com ele. E as visões dos céus serão abertas e ele vai poder aprender face a face do Senhor, pode ter um perfeito conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Isso é onde os santos antigos chegaram, Isaías, Ezequiel, João, Paulo, naquela visão dos três céus. Então, o que Pedro está incentivando esses antigos santos, né? E os santos modernos, a gente hoje é cultivar todos os atributos que o próprio Salvador tem para demonstrar que nossa fé é genuína, que não importa o que aconteça, nós vamos permanecer verdadeiros e fiéis ao Senhor. É aí que a gente garante a nossa exaltação. É como se o dia do julgamento fosse antecipado, para que a gente soubesse aqui na mortalidade, ou mesmo na vida futura, que somos um herdeiro da exaltação. Isso a gente pode ver, por exemplo, em Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 5. Que seja na vida ou na morte, a promessa de exaltação é nossa. A gente tem prometido que nós estaremos
e faremos parte da igreja do primogênito. E qual é a diferença da igreja do primogênito para a igreja de Jesus Cristo? Alguém arrisca? Qual é a diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Vamos tentar, então, identificar. A igreja do Jesus Cristo, a igreja do Senhor, na mortalidade é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. A gente entra na igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias por meio da ordenança do batismo e do dom do Espírito Santo. Mas a igreja do primogênito é a igreja do Senhor, a igreja do Salvador nas eternidades. Então, é a igreja do céu. A igreja do primogênito é a igreja do céu. Os membros da igreja são compostos apenas por seres exaltados. E as ordenanças exigidas para a entrada na igreja do primogênito são as ordenanças que participamos no templo. Tá? Essa é a diferença entre a igreja do primogênito e a igreja de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo, se vocês fizerem as coisas que eu estou aconselhando aqui, sua exaltação vai ser garantida. Talvez a gente não fale muito sobre chamado e eleição na igreja, porque a gente vive em uma época diferente. Na época de 1830, de Joseph Smith, ele falava muito mais sobre chamado e eleição. Talvez porque nessa nossa época as pressões psicológicas e emocionais diferentes daquela época fazem com que tenhamos um zelo excessivo. E aí a gente vai ter esse zelo doentio, sabe? Uma tentativa de ser mais correto do que o correto e mais verdadeiro do que o verdadeiro, do que simplesmente continuar fazendo a coisa certa pelo motivo certo. Então, talvez seja por isso que a gente não fale tanto de chamada eleição, mas deveríamos falar muito mais, porque é assim atingível, o Senhor faz essa promessa para nós. E Pedro vai continuar dizendo que os ensinamentos que ele deu aos santos não são contos de fadas. Isso está lá em 2 Pedro 1,16. Vê como ele diz aí, ó. Não fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas. Eles, não é conto de fadas, porque nós mesmos vimos a sua majestade, tá? E esse é o testemunho de um apóstolo. Esse é o papel de uma testemunha apostólica, testificar com base em seu próprio conhecimento de que Jesus é o Messias, que Jesus vive, que Jesus está com o Pai, que eles são de carne e osso e que ele testemunhou a glória do Pai que está nos céus. Esse é o chamado de um apóstolo e ele faz isso para todas as nações. Do 17 ao 18, segundo Pedro 1, ele vai relatar a sua experiência no Monte da Transfiguração, quando ele esteve lá e viu Jesus Cristo ser transfigurado, viu Moisés, ouviu a voz de Deus, e ele faz essa interessante declaração no versículo 19. Quem pode ler? Segundo Pedro 1:19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alma surja em vosso coração. Muito bom. Esse firme, a palavra dos profetas, é a palavra segura de profecia. Tá? E nesse contexto aí, a gente pode até consultar Doutrina e Convênio 131, desculpa, Doutrina e Convênio 131:5,
que diz que essa firme palavra dos profetas, ou a palavra segura de profecia, tá? É a revelação que vem a uma pessoa por meio da qual ela sabe que receberá a exaltação. Tá? Outro aspecto da doutrina do chamado e da eleição garantidos é a ordenança que está associada ao chamado e à eleição. E esse chamado e eleição veio por meio dos líderes da igreja, apóstolos e profetas. E esse componente da ordenança, de receber essa segura palavra de profecia, pode ser administrado nesta vida ou na vida futura, até no milênio, no reinado milenial de Cristo. E o resultado de tudo isso que Pedro está dizendo é que, sim, se você for fiel em meio às provações, que ele já falou na primeira epístola, e continuar a aumentar a fé e acrescentar a essa fé os diferentes atributos que o próprio Deus possui, sendo o principal deles a caridade, que é o puro amor de Cristo, vai chegar o dia em que o Senhor vai dizer para você, sim, você será exaltado. A eleição pré-mortal que todos nós experimentamos para a vida eterna será assegurada e garantida. Eu falei para vocês que a promessa de Deus é vida eterna para todos os seus filhos. Então agora a gente tem garantida. Então imagina os santos que estavam passando por essas provações recebendo essas palavras de Pedro. E aí, versículos 20 e 21, a gente tem também umas escrituras bem famosas, mas eu queria que vocês vissem, ouvinte, a notinha de rodapé A, que ele diz, ele nos remete a uma tradução de Joseph Smith e diz: nenhuma profecia das escrituras é dada por qualquer vontade particular do homem, tá? Então, não é para satisfazer um desejo carnal, não é para satisfazer uma vontade do homem que a profecia chega. E aí eu separei uma citação interessante que diz: o lápis da revelação não pode escrever em uma mente desobediente com consistência. E é isso que Pedro quer, o objetivo final dessa epístola dele, que por nossa fidelidade a gente pode receber essa garantia de exaltação. E aí vocês já ouviram falar em penhor, né? A gente já falou também, quando discutiu as epístolas paulinas, do penhor do Espírito. Sabe aquele dinheiro que você dá como promessa de que você vai pagar a dívida? Então, o Espírito Santo, o penhor do Espírito, ele nos testifica que sim, vai se cumprir isso. E aí, na seção 50 de Doutrina e Convênios, vai dizer que não importa se é nessa vida ou na vida futura, mas a garantia de salvação, a garantia de exaltação vai ser nossa. Então, o Espírito Santo, que é o penhor dessa salvação, ele está o tempo todo dizendo e sussurrando para a gente: você está fazendo o que o Senhor quer que você faça. O caminho que você está seguindo é agradável ao Senhor. E vai ser sua recompensa final, a exaltação. Vá em frente. E a gente só pode perder isso quando nos afastamos completamente. É o que Pedro vai falar em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Quem pode ler 2 Pedro 2, 21? É 2:21, né? Porque melhor lhe teria sido não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. É quando a gente tem o perfeito conhecimento dessas coisas e a gente nega a Jesus Cristo. É um dos pecados imperdoáveis, a gente já viu isso. É só assim
que a gente vai perder essa garantia de exaltação, tá? E é por isso que Pedro vai enfatizar bastante de que nós podemos sim alcançar essa promessa. E Pedro, eu falei para vocês que ele vai falar justamente da sua experiência do Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração, o elder Wilshire McConkie e Joseph Fielding Smith, eles dizem que é um lugar de investidura. Foi o lugar onde eles ouviram a voz de Deus, a voz do Pai. Eles viram Elohim e o filho dele, Jeová, sendo transfigurado. Então, de todos os milagres que Pedro viu, ele citou justamente do Monte da Transfiguração. Talvez justamente para ilustrar o fato de que, sim, essa promessa também é sua. Tá? E Doutrina e Convênios, seção 4, seção famosa na igreja, ela apresenta esses atributos que nos são requeridos para ganharmos essa exaltação, só que numa ordem um pouquinho diferente dos que foram apresentados aqui. E tem uma palavrinha que, de todas as escrituras das obras padrão, só aparece na seção 4 de Doutrina e Convênios, e a palavra é embarcar. O que é embarcar para vocês? Por que ele usa essa palavra embarcar? O que é? Embarcar não significa subir num barco, talvez? Subir num avião? E eu posso subir num avião só metade? Eu meio embarcar? Eu não poderia subir num avião só metade do meu corpo e deixar a outra metade para fora. Isso ia trazer muitos transtornos físicos. Então, quando o Senhor usa aí, ó vós que embarcais no serviço de Deus, é entrar com os dois pés, é entrar com tudo. Não dá para ser meia boca, não dá para ficar meio dentro e meio fora, como às vezes nós queremos fazer com o mundo, tá? E aí, o capítulo 2 de 2 Pedro é uma repreensão aos falsos mestres, né? Ele diz que a gente não deve dar ouvidos a esses falsos mestres, porque a nossa condição pode se deteriorar até o que a gente lê no versículo 21, que a gente perca essa promessa de exaltação. E vejam que esses falsos mestres têm muitos seguidores, segundo Pedro 2:2, e muitos seguirão as suas dissoluções. Eles falam coisas agradáveis, coisas que a gente gostaria de ouvir, tudo para nos usar para atingir os seus próprios interesses, que é obter ganhos, obter lucros. E vejam no versículo 10 umas características desses falsos mestres. Quem pode ler o versículo 10, segundo Pedro 2:10? E principalmente aos que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundície e desprezam a autoridade, atrevidos, agradando-se a si mesmo, não, não receando blasfemar das glórias celestes. Muito bom, obrigado, Stefano. Então ele diz, ó, desprezam a autoridade. Em algumas pessoas que se afastaram da igreja e se tornam inimigos da igreja, uma das primeiras coisas que elas falam
é deixar de lado os títulos desses homens na igreja. Então, eles nunca vão dizer Elder Bednar ou Presidente Oaks, é sempre Bednar, Oaks, que é uma forma inicial de não somente denegrir a pessoa, mas o cargo que ela ocupa. É por isso que ele diz aí, eu desprezo a minha autoridade. Ah, que nada, não é o apóstolo Pedro, não era Pedro. Não? No versículo 13, os falsos mestres, ele tem a ideia de que o prazer é se divertir em plena luz do dia, deleitando-se com seus prazeres enquanto se banqueteiam, né, conosco, enquanto eles estão ali, né, se alegrando conosco. E aí vem a advertência no versículo 21, que a gente já está vendo que Pedro diz, não sigam esse caminho. Né? E esse caminho de dar ouvidos aos falsos mestres e perder a exaltação começa com coisas pequenas, como a interrupção da leitura do livro de Mórmon, interrupção das orações, tira as vestes do templo, deixa de usar os garments. Então, por favor, é isso que Pedro está dizendo, por favor, eu estou implorando, tá? Cultive esses atributos de piedade para que você possa ser exaltado. Seja quais forem as circunstâncias da vida, a mortalidade é passageira, mas as promessas de Deus não. E olhe que esses falsos mestres também prometem a liberdade. Vejam no versículo 19: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. E aí, os falsos mestres, eles prometem liberdade ou isenção de restrição, mas eles mesmos são servos da corrupção. Eles acabam servindo ao adversário. Parece até, lembra a história de Caim e Abel, que está contida na Pérola de Grande Valor em Moisés 5. No versículo 33, quando Caim mata Abel, ele diz: estou livre. E essa é a última coisa que ele é no mundo livre. Tá? O mestre Satanás agora o domina. Então não existe liberdade em seguir esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos. E é por isso que Pedro não se cansava de alertar os santos de ontem e de hoje. Se voltarmos só um pouquinho para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, a gente vai ver, ó, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, ainda que vocês já estejam de saco cheio do que eu vou falar, e estejais confirmados na presente verdade, ainda que vocês já estejam careca de saber tudo isso, eu vou falar para vocês. É o meu papel, o meu trabalho. E o capítulo 3 de Pedro vai ser uma discussão aí dos últimos dias e da segunda vinda de Cristo. Vocês vão ver que ele vai discorrer aí de como serão esses últimos dias. E eu queria chamar a atenção em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quem pode ler? 2 Pedro 3, 9. Eu posso. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Muito bom, então a gente deve ser grato pelo fato da segunda vinda do Senhor ainda não ter chegado, porque isso nos dá mais tempo para nós arrependermos. Ele diz, ó, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. E a declaração definitiva para a gente concluir essa discussão aqui sobre as epístolas de Pedro, talvez esteja encerrada aí no versículo 11, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Quem pode ler?
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que tipo de pessoas vos convém a vós ser em santa conduta e piedade? Muito bom. Salvador, aqui nas Américas, fez essa mesma pergunta, né? Que tipo de homens devereis ser? Como Pedro aí pergunta, que tipo de pessoas vos convém a vós ser? E aí o próprio Salvador respondeu. Qual é a resposta? Vocês se lembram? Devereis ser como eu sou? Muito bom. Devereis ser santos como eu sou. Devereis ser perfeitos como eu sou. Devereis ter estes atributos como eu tenho. Né? E é isso que Pedro conclui a epístola dele dizendo: você tem que ser como Cristo. Tá? Que tipo de homens e mulheres nós devemos ser? Viver da mesma forma que o Senhor viveu. Fazer com que o exemplo dele seja a essência de nosso ser. Era isso que Paulo queria incutir na mente daqueles santos de ontem e de hoje também. E são esses comentários que eu queria deixar com vocês, dizendo que sim, é muito possível nós recebermos o nosso chamado e eleição, de termos a garantia de nossa exaltação aqui, nesta vida, ou na vida pós-mortal. É ser como Jesus Cristo é, desenvolver os atributos que Cristo tem.